sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas, esse nosso programa semanal que acontece toda terça-feira, 8h30 da manhã, aqui no meu Instagram, @cataruter. Pega o teu café, tua caneta aí, que a gente vai começar. No nosso café de hoje a gente vai falar sobre feedback. O que é um feedback? Então, a importância de receber um feedback, de saber receber, de incorporar isso dentro do teu negócio. Eu quero que vocês comecem pensando, sejam bem-vindos. Eu quero que vocês comecem pensando o seguinte. Existem algumas pessoas, e a gente vive, acho que até numa geração, de que muitas vezes as pessoas... na verdade, a gente vive uma geração seguinte a pessoas que eram alheias ao desenvolvimento. Deixa eu te dar um exemplo. O meu avô era um cara extremamente fechado, aquele, né, típico alemão, tal, fechado, que tinha dentro da cabeça dele a ideia de que a gente é do jeito que a gente é e dane-se. Então, assim, eu sou desse jeito e é isso aí e deu. O que acontece é que quando a gente vive a vida dessa forma, a gente não tem a oportunidade de melhorar em muitas coisas. Gente, tá me irritando esse meu cabelo. Eu hidratei ele, daí ele fica meio... Enfim. E meu avô achava que a vida era assim, que tava tudo certo e bola pra frente, não temos o que mudar porque a nossa vida já está feita e tudo mais. O que acontece quando a gente não se desenvolve, não coloca um feedback na nossa vida, na nossa rotina, digamos assim, e não tá disposto a receber feedback, é que a gente realmente nunca tem a oportunidade de melhorar. Sabe aquelas pessoas que falam assim, quero conversar contigo, a pessoa fala, tá. Essa pessoa, que é uma pessoa que olha para um feedback de uma forma como se fosse uma agressão, ela tá perdendo muitas oportunidades. O que eu quero ensinar pra vocês agora, sejam bem-vindas, o que eu quero ensinar pra vocês agora é como que vocês aprendem a tirar boas lições de feedbacks. E eu quero primeiro que a gente defina aqui, de acordo com o Google, eu vou dividir com vocês a definição de um feedback, tá? Então, feedback nada mais é do que uma resposta dada a um estímulo como uma maneira de avaliá-lo. No ambiente interno, uma empresa, isso diz respeito às avaliações de desempenho da equipe, tanto do que se espera de colaboradores, quanto às suas expectativas relacionadas à organização. Aí tem aqui, ó. A tradução de feedback é retroalimentação. Retorno da informação ou do processo. Então, comunicação feita entre duas ou mais pessoas, na qual uma delas é avaliada pelos demais com relação às suas ações, comportamentos e tarefas. Tem muito do lado de dar um retorno. Então, vamos pensar no feedback como dar um retorno. Então, eu tô lá e eu faço algumas atividades. Beleza, eu vou fazendo as minhas atividades. Dentro dessas atividades, sejam bem-vindas, eu tenho um desempenho. Em algum momento, alguém da minha, sei lá, se eu tô falando de equipe, ou meu líder, ela vai me dar um retorno sobre o meu desempenho. Só que o que acontece? Eu acredito que em todos os âmbitos da nossa vida, a gente tem que lidar com os feedbacks. A gente deva receber feedbacks. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo que vai fazer sentido pra vocês. Eu fui lá na Constantina e voltei. Então, por exemplo, tá? Quando a gente tá falando de feedback, eu tô lá e eu tô absorvendo uma nova atividade. Então, eu tô começando a fazer, sei lá... Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. A gente, dentro da minha equipe agora, a gente tá subindo alguns projetos de comunicação. E aí, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo que estão nesse processo junto comigo. E aí, são processos novos pras pessoas. Então, eu preciso retroalimentar as pessoas em resultado aquilo que elas estão fazendo. Então, por exemplo, a pessoa tá lá começando a escrever um conteúdo. Aí eu tenho que ler aquilo ali, entender entender o que eu faria diferente, por que eu faria diferente e dar um retorno sobre isso. Só que feedback é diferente da minha percepção pessoal. Feedback é um alinhamento entre as expectativas do negócio, as expectativas das pessoas e o resultado que ela tá oferecendo. Então, por exemplo, eu, Catarina, tá? Dentro da minha empresa, CR Company, a gente trabalha muito, muito, muito com a experiência do negócio. A gente vive a experiência do negócio, tá? Então, o meu negócio, ele é baseado em experiência.
quando a gente se coloca nesse lugar, eu preciso entregar experiência pro meu cliente. Então, e se em tudo que a gente faz, na nossa comunicação, em tudo, quando alguém tá desalinhado a isso, eu preciso dar esse feedback pra essa pessoa. Essa tossezinha. Só que assim, nesse caso, eu tô falando como eu, líder, dando feedback pra alguém. Eu quero que a gente pense um pouquinho aqui também, eu quero que faça sentido. Quem aqui tem negócio? Tem a Nicole, fotografia. Tem a Laila, que eu acho que é guia de turismo, talvez. Travel designer, quem mais? Moda íntima. Me digam aí, quem de vocês tem um negócio? Quando vocês têm um negócio, existe um feedback que vocês vão receber, que é o feedback do cliente de vocês. E não receber feedback também é um feedback. Olha o terror veio aí. Maravilha. Show. Então, vamos lá. Quem aí tem um negócio é o seguinte. A gente tem que entender que o nosso negócio, ele é resultado. E receber o feedback é essencial. Exatamente. Show. Então, agora a gente vai entender como é que a gente constrói isso, tá? Receber feedback é um ponto fundamental pro nosso negócio. E a gente tem que usar ele de forma construtiva. Eu vou trazer, antes de trazer esse exemplo, eu vou trazer na minha vida real, tá? Pessoa física. Dentro das minhas relações, principalmente no meu casamento, que é a relação mais profunda que eu acho que as pessoas têm, eu defendo essa teoria, que é a louça dele. O que acontece? Deu, né? Dentro dessa minha teoria de que o casamento é uma das relações mais importantes. Segura aí, gente. Espera aí que alguém andou. Alguém andou no negócio, tá com as patas toda molhada em cima aqui. Segurem aí. Ai, querido. Voltamos. Olha, live com direito ao meu querido cachorrito que, sei lá, onde pisou. Será que... ele entrou no box, com certeza, do chuveiro e tá com as patas toda molhada. Ó, dá oi pras tias. Oi, galera! Eu sou o terror da minha mãe. Tá, agora fica aí deitado comportado. E aí o que acontece é o seguinte. Dentro da minha relação mais profunda, que é o casamento, eu sou uma pessoa muito adepta a dar feedback. Então eu chego... Feedback é uma das coisas que... que engraçado. Gente, eu preciso me concentrar. E aí, eu chego pro Pedro e a gente conversa bastante. Então eu chego e falo várias coisas. No começo o Pedro era uma pessoa bem fechada também. Ele tinha um pouco de receio de receber feedbacks. Por quê? Porque ele dizia, eu sou assim. E eu sou assim, ponto final. Só que, na verdade, o que acontece? Muitas vezes a gente tá olhando o mundo sob a nossa ótica. E se a gente não se permite receber um feedback, a gente acha que tá tudo bem e tá tudo certo. Quando a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E aí, assim, o que eu quero que vocês dividam o feedback nem sempre... Eu não preciso absorver aquilo que a pessoa falou e trazer como uma verdade. Não é isso. Mas eu preciso olhar aquilo que a pessoa tá me dando e entender se aquilo faz sentido pra mim ou pro meu negócio. E aí eu posso ver se faz sentido eu adaptar, eu mudar. Me quis não fazer coisa errada. Fica aqui. Se faz sentido eu adaptar, se faz sentido eu mudar, absorver alguma coisa diferente. Esse é o ponto do feedback. Então, quando eu falo dos nossos clientes, vamos falar dos nossos clientes. Quando a gente tá falando de cliente, um dos pontos principais quando eu recebo
como é que eu peço meu feedback, tá? E aí a gente tem 2 tipos de feedback que a gente cria. O primeiro feedback é aquele feedback de depoimento. É aquele feedback onde eu direciono a pessoa a falar coisas positivas para que eu consiga coletar... Oi meninas, tudo bom? Sejam bem-vindas. Para que eu consiga coletar respostas para que aquilo vire um depoimento. Então, por exemplo, se eu pergunto assim, qual foi o que você mais gostou dentro do meu trabalho? Qual foi a maior transformação que você percebeu? Eu tô sempre construindo coisas que levem essa pessoa a me dar um retorno positivo. Porque eu tô perguntando aquilo que é positivo. Agora, isso é um tipo, e eu não sou contra, eu sou super a favor, tá? De construção de depoimentos e coisas assim. Quando eu construo depoimentos, eu tenho um escopo para aquilo. Agora, quando eu tô construindo, entendendo os meus feedbacks, quando eu tô buscando informações sobre o meu negócio, sobre os meus serviços, sobre os meus produtos, eu faço perguntas onde as respostas vão gerar impulsos de adaptação. Então, por exemplo, eu tenho um produto. Vamos pensar assim, deixa eu pegar algum caso real aqui. Eu tenho um produto meu que se chama Nasce Uma Empreendedora, tá? Eu tenho um produto, esse produto tem já uns 5 anos. Nasce Uma Empreendedora é a minha metodologia para as pessoas que querem aprender a empreender, começar um negócio e tudo mais. Maravilha. O Nasce Uma Empreendedora, que é o meu curso, ele tem um formato de entrega. Então, ele acontece em módulos, ele tem várias coisas que compõem aí a entrega do meu produto. Só que, quando eu iniciei esse produto, em 5 anos, eu tinha muito mais disponibilidade com as pessoas. Então, o que acontece? Era um produto que eu tava ali o tempo todo muito conectada com as pessoas. Eu tirava muitas dúvidas pessoalmente. A gente tinha grupos no WhatsApp e tudo mais. Ao longo do processo, eu fui adaptando o produto e eu fui criando estratégias onde as pessoas tivessem muito retorno. Eu fui pegando tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo dos anos, incluindo no produto, para que a minha presença fosse menor, porque eu não tinha mais como fazer a minha presença estar ali da forma que estava antigamente. Isso tudo é muito comunicado e tal, mas tem algumas pessoas que elas acham que quando elas compram um produto digital, elas têm acesso integral, assim, quase que vêm morar na minha casa, uma coisa muito louca. E aí, eu já recebi um feedback do tipo, eu comprei o teu produto e eu achava que eu poderia, eu ia te encontrar toda semana individualmente. Gente, o Nasce Uma Empreendedora, ele custa R$500. Hoje, uma sessão comigo individual é em média de 1.200. Uma sessão. Uma reunião. Não, a conta não fecha. Então, quando a pessoa me diz isso, eu esperava, não sei o quê, eu entendo que esse feedback diz muito mais sobre as expectativas da pessoa do que sobre o meu produto. E aí, o que eu faço nesse momento? Eu vou lá na página do produto, na minha comunicação, avalio se eu pequei em algo. Se eu entendi que eu não pequei, que eu comunico lá, que é gravado, funciona assim assado, assim as dúvidas são... Blá, blá, blá. Quando eu entrego isso, e tá tudo bem alinhado, eu entendo que eu fiz a minha parte. Então, o feedback, ele não é sobre... Tá fazendo sentido pra vocês? Me digam aí. Se sim ou não. O feedback não é sobre eu absorver tudo aquilo que eu escuto. É sobre eu entender se o que eu escuto faz sentido ou não para o que fizer sentido eu absorver. Entenderam? Então, e aí um ponto que eu quero que vocês tragam pra vida de vocês, tá? Feedback no nosso negócio não é algo pessoal. A pessoa não tá falando sobre... Ela não tá me criticando. Ela não tá... assim, eu não posso levar pro lado pessoal. Ai, olha, essa tosse tá péssima. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de algum caso de cliente, tá? A gente tem um caso de um cliente onde o cliente vende também muita experiência, tá? E a experiência é composta por vários pontos, né, dentro da experiência. Tem algumas pessoas e dentro da experiência a gente tem uma parte que é de bastante contato. Contato, inclusive, próximo, tá? A gente tá falando de um ambiente físico e tal. Quando a pessoa vai lá e tem essa proximidade de contato, tem pessoas que adoram, tem pessoas que não gostam. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de interação.
Mas eu não gosto muito que toquem em mim, sem a minha autorização. Eu fico meio assim. Tem pessoas que adoram o toque, que gostam de ser tocadas. Então, vocês entendem que a percepção individual é muito relativa. Por isso que é importante a gente ter regras e diretrizes dentro do nosso negócio que vão explicar como é que o negócio funciona. Uma pessoa que não tá nem aí pra experiência não tende a ser um cliente que vai... Presta atenção. Uma pessoa que não tá nem aí pra experiência não tende a ser um cliente que vai entender tudo que a gente faz, mas se eu souber conduzir e introduzir experiência pra ele, ele pode se encantar de uma forma absurda, porque ele nunca viveu aquilo. Então eu tô entregando algo que o cliente nunca viveu. Então é legal a gente entender também como que a gente aplica as nossas diretrizes no nosso negócio, para que a gente vá construindo a cultura da nossa empresa. Olha como eu tô falando várias coisas aqui pra vocês. Vocês estão entendendo? Então, assim, como é que... Vamos pra prática, tá? Como é que eu acho legal a gente construir os feedbacks e saber receber? Primeiro que, assim, tudo aquilo que não é medido não pode ser melhorado, tá? Isso é uma premissa básica. Acho que dá de... Deixa eu até ver quem é que fala isso. Tudo... Acho que é da física. Será que é? Não pode ser. O que não... O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Quem falou isso? Peter Drucker. Nossa, gente, eu sou... Assim, juro pra vocês, tá? Eu sou uma ótima administradora, mas eu sou péssima de nomes. Mas pensa em péssima. Mas enfim, então tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado ou gerenciado. Então, e eu vou dar exemplo pra vocês em tudo, tá? Eu vou lá e faço uma comida. Aí eu não sei quanto que eu botei de, sei lá, de arroz. E ficou bom. Eu não sei, eu não consigo gerenciar aquilo ali, eu não consigo replicar se eu não tenho... Assim, mas põe a olho. Tem várias... Sim, se a gente... Sempre que a gente seguir uma medida, a gente tende a poder melhorar aquilo ali. Por exemplo, a Cláudia entrou aqui e ela é Nutri, tá? Oi, Cláudia, seja bem-vinda. O que acontece? Vamos supor, tá? Que a Cláudia vai lá e vai passar um plano alimentar para um paciente. Nesse plano alimentar, ela vai colocar quantidades e aquele paciente vai seguir aquelas quantidades. No retorno da consulta, o paciente vai olhar, aliás, a Cláudia vai olhar e vai ver se o paciente se desenvolveu ou não. Com aquele resultado, partindo do princípio que o paciente seguiu a risca, o que ela vai fazer? Ela vai conseguir gerenciar. Será que essas porções foram suficientes? Cláudia, se eu estiver falando bobagem, me avisa, tá? Eu não sou Nutri, eu tô usando aqui como paciente até. A Cláudia vai dizer, será que essas porções são suficientes? Será que a gente tem que aumentar, diminuir? Será que a gente tem que trocar? Só que o que acontece? Ela tá medindo algo e ela vai gerenciar isso aí. Esse é o princípio de tudo na vida. Só aquilo que a gente pode medir, a gente gerencia. Por exemplo, a Jéssica entrou aqui agora também, tá? Projeto arquitetônico e consultoria, acho que ela é arquiteta. Vamos lá. A Jéssica, olha só, ela vai lá e ela vai prever, junto com a equipe dela, uma carga elétrica de um projeto de uma sala, tá? Ela vai fazer uma sala nova pra alguém, reformando uma sala, sabe? Aí ela vai ter uma carga elétrica. Aí ela vai, show. Aí a Jéssica vai lá e ela vai montar uma estrutura lá de carga. Aí vamos supor que ela começou agora. Aí ela vai lá e faz, e ela vê que, podia ser melhor. Só que ela tem uma medida e a partir daquilo ela vai melhorar. Ou ela falou assim, cara, ficou perfeito essa iluminação para essa metragem e tal. E aí ela tem um padrão para poder seguir. Ou seja, a gente mede as coisas para poder gerenciar elas. O feedback é a mesma coisa. Então o que a gente faz? A gente abre uma planilha, assim, quem é do papel pode ser um caderninho, mas eu gosto da ideia da planilha. E aí a gente vai começar a elencar o que as pessoas estão nos dizendo. Mas, Cata, isso é muito burocrático, gente, é muito simples e depois ajuda muito. E aí a gente vai dizer o seguinte, quem é a pessoa nem é tão relevante, tá? Mas eu acho legal ter essa história de quem é a pessoa. Mas quem é o meu cliente? O que ele tá dizendo? Por onde que ele tá dizendo? E a gente, faz sentido, show. É isso que eu quero que vocês peguem aqui. A gente vai começar a elencar o que a gente tá recebendo. Tanto de feedbacks positivos, quanto de feedbacks negativos. Por quê?
Vamos supor que a gente trabalhe com experiência. No meu caso, eu trabalho com experiência, tá? O grande ponto do meu negócio é a experiência do cliente. Se eu não entrego uma experiência do cliente, aliás, ou se eu faço algo e a experiência do cliente não é contabilizada e eu não tenho nenhum feedback de experiência, isso é um super feedback pra mim. Por exemplo, se eu trabalho sei lá, vamos pegar um caso. Se eu trabalho com um restaurante, aí eu tenho um restaurante, e aí as pessoas dizem, nossa, o atendimento foi perfeito, nossa, que ambiente bonito, nossa, que, sei lá, que cenário maravilhoso, nossa, que localização privilegiada, nossa, que, sei lá, e ninguém fala que a minha comida é boa. Pode ser que ninguém fale que é ruim, mas ninguém fala que é boa, eu tenho que pensar, poxa, tem algo errado aí. Porque o não ter o feedback é um feedback. Porque tudo aquilo que é bom, a gente tende a querer elogiar. E tudo aquilo que é ruim, a gente tende a elogiar mais ainda. Mas o que é bom, a gente tende a querer dividir com as pessoas. Então, recebi um feedback. Por isso que é legal ter a minha listinha lá, tá? Eu vou analisar aquele feedback. E assim, gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Vamos supor que hoje eu tô num dia super estressante, eu tenho várias coisas, deu um monte de coisa errada. Honestamente, não é o melhor dia para eu abrir os feedbacks e analisar. Por isso que é bom eu colocar na minha planilha. E olhem só que legal, tá? Na minha planilha, eu vou mapeando o que as pessoas estão me questionando. Então, por exemplo, nossa, eu adorei, vamos pensar no caso de restaurante. Nossa, eu adorei o ambiente. Nossa, eu fiquei muito feliz com isso. Nossa, e as pessoas vão dizendo as coisas que elas gostaram. Nossa, aí vamos supor que elas falaram, esse prato é incrível. Nossa, essa bebida não sei o quê. E elas vão dizendo várias coisas. As positivas e as negativas. Quando a gente mapeia o que as pessoas falam, a gente pode começar a construir retornos para as pessoas. Porque o que acontece? O nosso negócio, quando ele começa, a gente tá ali no 1 a 1. Ao longo do tempo, as coisas vão crescendo. E a gente tem que ter alguns retornos mapeados para as pessoas. Até para a gente poder delegar essas respostas. Porque vocês vão crescer e vocês não vão conseguir dar resposta para todo mundo vocês mesmos. Vocês vão precisar de pessoas que façam isso. Isso é ótimo, o negócio crescendo. Agora, a gente precisa construir um negócio com retornos prontos. E aí, mas Catarina, mas isso não é humanizar. Gente, deixa eu explicar para vocês. Dentro da experiência do cliente, ter um retorno consistente para o nosso cliente e toda a empresa tá alinhada com o mesmo retorno, seja essa empresa uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, assim, a gente tá começando, eu tenho 30 pessoas, a gente tem que estar com a nossa cultura alinhada com os nossos retornos. Como assim, Cata? Pessoas, de forma geral, são cíclicas, tá? A Emily agora, que é social media, entrou aqui na nossa live. Então, vamos lá. A Emily, vamos supor que ela faz conteúdo, ela vai ser um exemplo perfeito, tá? Ela faz conteúdo, ela retorna as pessoas, acho, tá? Ela, né, daqui a pouco, eventualmente, responde no Instagram. A Emily, vamos supor que ela tem um cliente, tá? E um cliente que trabalhe com roupas, loja de roupa, por exemplo. E aí, se cada vez que ela receber um feedback, ela tiver que falar com a equipe, com a dona da empresa, sei lá, pra essa dona criar uma resposta, pra essa resposta... a gente vai burocratizar o processo e a pessoa... E aí todo mundo tem mais trabalho, o dinamismo do trabalho não acontece. Agora, se a Emily começa, e no começo dá trabalho, mas depois facilita muito, começa a mapear, ela pega a planilhazinha dela, ela fala assim, ó, cliente falou tal coisa. Por exemplo, cliente, e às vezes o feedback é até um FAQ, tá? Que são perguntas e respostas. Por exemplo, a roupa de tal tamanho serve tal tamanho. Sei lá, aí eu não sei porque é muito específico, mas assim, vocês fazem envio, quanto é que custa o frete, enfim, se vocês vão construindo tudo isso com as pessoas, é muito, 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 muito mais fácil a gente conseguir mapear aquilo. Então, por exemplo, o cliente reclamou que o frete demorou muito, vamos supor. E aí, a Emily vai ter uma resposta pronta, ou pré-pronta, dizendo, oi, não sei o quê, então a gente sempre trabalha dessa forma, a gente depende dos correios, os correios nos dão tal data, mas no momento em que a gente enviou o seu pedido, a gente colocou o código lá
do correio para que você pudesse acompanhar o pedido. Isso não tá no nosso controle, mas a gente faz o que a gente pode. O seu pedido tá estimado para chegar em tal dia, ou sei lá, em tantos dias após sua compra. Conforme isso é dito no site. Por exemplo, ficamos à sua disposição. Eu tô dando um exemplo para vocês, tá? Sem muito pensar na construção dos valores da empresa, até porque eu não sei. E essa é uma empresa fictícia. Mas assim, a gente começa a construir coisas e aí fica muito mais fácil. Assim, a gente não depende de eventualmente, sei lá, puta, a Emily tá num dia ruim, ela vai responder, ai, dane-se. Não, tá tudo pronto. O que ela pode fazer dentro daquela mensagem pronta é lapidar alguma coisa, incluir alguma coisa, mas ela tem a estrutura da mensagem pronta. E aí, se ela recebeu 5 feedbacks com o mesmo questionamento, e isso tá desalinhado ao que a empresa pratica, peraí, vamos ver o que a gente pode melhorar. Vocês estão entendendo? Tá? As peças estão se juntando? E aí, gente, olha só. Eu vou falar um negócio que as pessoas não falam. Prestem atenção. Existe a importância muito de eu saber o que o meu cliente está dizendo, mas ao mesmo tempo, quando eu começo a trabalhar com pessoas, principalmente para quem trabalha com consultoria, por exemplo, com atendimento individual, com mentoria, com coisas que são muito 1 a 1, a gente começa a mapear, olhem só, como é que as pessoas se comportam e a gente começa a construir o nosso perfil de cliente. A gente começa a entender quem são as pessoas que a gente vai trabalhar e as pessoas que a gente não vai trabalhar. Por exemplo, pessoas que acham e batem na tecla que essa bobagem de experiência, ou que vem que tem que fazer o meu trabalho e deu, e não olham pra isso. As pessoas que não veem cuidado como um ponto crucial no negócio, elas não podem ser nossos clientes aqui. Porque o que a gente faz tá muito voltado a isso. Se a pessoa não valorizar, não tem o que fazer. Então, basicamente, quando a gente constrói o nosso negócio e a gente constrói um formato de feedback, é fundamental que a gente mapeie o que dentro de tudo que a gente tá fazendo, quais são os nossos valores, qual é a nossa ideologia, quais são os pontos que a gente vai levar em consideração. E tudo aquilo que não tiver conectado a isso, não é que a gente vai desconsiderar, mas a gente vai avaliar de uma forma diferente. Então, por exemplo, alguém vai lá e fala, porque a Catarina não cuida da experiência do cliente. Gente, isso é muito provável. Não é aqui que ela. É muito provável que isso não seja uma verdade. Então, e aí, obviamente, eu analiso o porquê da pessoa me dizer aquilo, e aí eu vou dar um feedback pra ela. Inclusive, o feedback do feedback. Eu vou retornar aquele feedback. Então, e por que é importante a gente entender que o feedback a gente não pode levar pro lado pessoal? Porque assim, quando a gente monta um negócio, muitas vezes a gente coloca a nossa energia, os nossos próprios valores, o que a gente idealiza como certo. E aí é como se fosse assim, um filho. E sempre que alguém critica o nosso filho, a gente fica tipo, como assim? Só que a gente tem que entender que, principalmente quando existe uma relação comercial entre duas pessoas, a gente não pode levar pro lado pessoal. Então, por exemplo, a pessoa fala que eu já recebi uma vez um feedback que foi muito engraçado, tá? A nossa comunidade é uma comunidade das leoas, eu falo isso há muito tempo, blá, 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 blá. Só que tem outras comunidades de leoas por aí. E aí chegou uma vez uma pessoa que disse assim, ela... Foi muito engraçado, ela comprou da gente. E aí ela entrou no produto e tal, aí ela começou a falar assim, eu quero meu reembolso. Eu falei, não foi nem eu, mas alguém da minha equipe, tá bom, né? Mas né, a gente pode saber por quê? Sim, porque a Catarina, essa pessoa, ela tem uma linguagem muito agressiva. Ela fala palavrões, ela fala não sei o que, blá, e outra. Ela não é a leoa que eu queria ter comprado. Eu falei, como assim? Ela botou no Google, não sei que raios apareceu e tal. Quer dizer, a gente sabe, o algoritmo e tal. E ela comprou o meu produto, sendo que ela queria comprar outro produto de outra pessoa que tem uma comunidade de leoas. Ou seja, olha a pira da pessoa. E aí, essa pessoa que ela deveria ter comprado provavelmente tinha um comportamento um pouco mais
sei lá, eu diferente do meu. E pra ela não fez o menor sentido comprar de mim. Só que assim, a minha postura, a minha forma de comunicar é o que eu acredito que faça sentido. Então eu não vou ficar mudando isso porque a pessoa fala que não pode falar merda. Sei lá eu o quê. Então assim, eu quero só que vocês entendam que feedback não é só sobre a gente absorver tudo que as pessoas falam, mas é sobre a gente entender o que faz sentido, o que não faz, e a gente mapear os pontos para que a gente consiga gerenciar isso. Se 10 pessoas me falam... Se 10 pessoas me falam o seguinte... Catarina, eu não gostei disso, peraí, tem a gente chama de red flag, um alerta que eu tenho que mudar algo. Agora, vem aqui, Kiana. Agora, no momento em que eu absorvo aquilo e entendo, peraí, isso faz sentido. Isso não faz sentido, peraí, isso se eu olhar pra esse lado, a pessoa pode estar com razão. Vem aqui, senão vai ficar latindo. Aí eu vou cada vez melhorando. E eu vou cada vez mais criando uma cultura condizente com aquilo que eu faço. Cada vez mais eu vou fazendo com que os meus clientes entendam quem eu sou. Cada vez mais eu vou tendo as minhas diretrizes mais... Não é mais firmes, mas mais definidas. E cada vez mais eu vou absorvendo... Eu vou melhorando os meus resultados, vou crescendo meu negócio e vou ter um negócio que tenha um porquê. Não é assim, eu pergunto algo... E assim, o feedback ele é muito importante pra gente não ficar pipocando nas respostas. É tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, é uma coisa só. É uma diretriz só. Faz sentido? Então, gente, o nosso papo de hoje era pra vocês aprenderem a receber o feedback e a mapear isso. Pra que vocês possam usar na vida, nos negócios, em tudo que vocês fazem. Certo? Esse foi o nosso papo... Esse foi o nosso Café com as Leoas de toda terça-feira. Semana que vem a gente tem mais. Espero que vocês tenham gostado. E pra quem quer assistir todos os nossos cafés, tem um monte de café lá no YouTube, tá? Então só procurem por lá que eu acho que vocês vão gostar. Beijo, até semana que vem. Se cuidem.